Antes de assistir, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sino para receber os nossos vídeos. Muito obrigado. Assim que tivemos a confirmação da gravidade da crise, numa ida do ministro Mandetta, primeiro à Presidência da República e depois ao Congresso Nacional, começamos a fazer as primeiras medidas de ajuste da nossa trajetória. Estávamos concentrados, os senhores se lembram, nas reformas estruturantes. O Brasil já estava começando a reacelerar o crescimento, fomos atingidos pelo vírus e começamos nossos primeiros movimentos infraconstitucionais. O Banco Central do Brasil começou a reduzir os compulsórios, primeiro 135 bilhões, depois mais 60 bilhões, 195 bilhões, e agora, na última semana, focalizando o empréstimo, 40 bilhões, exatamente para manter o fluxo de caixa, a movimentação na economia. A prioridade foi a saúde das pessoas. O presidente, desde o início, disse que nenhum brasileiro vai ser deixado para trás. Nós precisamos lançar camadas de proteção justamente para os mais frágeis. Então, à medida que o Banco Central, por um lado, ia pensando em proteção das empresas, nós também, de forma infraconstitucional, lançamos as primeiras medidas. Eram diferimentos de impostos, de um lado, atrasando o recolhimento de FGTS e atrasando o recolhimento do Simples, mas principalmente chamando os mais vulneráveis para lançar uma camada de proteção. Então, nossa primeira medida, do ponto de vista social, foi a antecipação de recursos, benefícios, na verdade, de aposentados e pensionistas, na ordem de 60 bilhões, puxando os recursos, também incluindo o Bolsa Família, colocamos, na verdade, são 50 bilhões de reais. Nós antecipamos o 13º de aposentados e pensionistas e incluímos 1.200.000 famílias no Bolsa Família. Então, fomos inicialmente, ainda de forma infraconstitucional, antecipando benefícios e aumentando a abrangência da rede social e colocando da rede de proteção social. Então, colocamos dentro dos orçamentos 1.200.000 famílias no Bolsa Família. Logo depois, tivemos a aprovação da Lei de Calamidade Pública. Essa sim nos dá espaço para começar, então, as despesas sem observância do resultado primário. E aí podemos esticar os recursos, ampliar os recursos para os informais. Fizemos o que nós chamamos de o AEI, o auxílio emergencial aos informais, que o nosso cálculo, uma vez estendido também para a Bolsa Família, nós aprovamos R$600 para cada brasileiro que tivesse na informalidade. E, naturalmente, isso foi estendido também para o Bolsa Família durante 3 meses. Isso vale para os informais, isso vale também para o pessoal do Bolsa Família. Isso a regulamentação está aí, pode ser solta a qualquer momento, isso depende agora de trâmites, são trâmites jurídicos e legislativos. Então, nós já temos a licença pelo ministro Alexandre Moraes, queremos agradecer justamente para poder avançar nos gastos. Ao mesmo tempo, tem um problema técnico de liberação de fontes, e aí está se discutindo aí a velocidade com que se pode aprovar uma PEC para dar origem em fontes a essas despesas. Mas, de qualquer forma, do nosso ponto de vista técnico, está tudo pronto, está tudo já aprovado na economia, e agora é um trâmite técnico, um trâmite político e jurídico. Mas nós fizemos o seguinte, só deixando claro isso, é a maior rede de proteção social que já foi estendida. São entre 60 e 80 bilhões de reais para que a saúde, para a defesa da saúde do brasileiro. Então, os informais, os ambulantes, os taxistas, as faxineiras, pessoas que não têm proteção social, nunca precisaram do governo, nunca pediram nada para o governo, e, de repente, são atingidas por esse meteoro, são impactadas e lançadas
praticamente sem recurso nenhum nesses próximos 2, 3 meses. Então, a ideia de fazer a defesa da saúde dos brasileiros nos levou, então, a ampliar esses recursos. Você totalizando, colocando as medidas creditícias, as medidas de diferimento de impostos, são 200 bilhões, 240 bilhões já do Banco Central, são 150 bilhões entre Caixa Econômica Federal e BNDES, então totalizam 400 bilhões, vem mais 150 bilhões de diferimentos de impostos e antecipação de benefícios, para aposentados, pensionistas e a inclusão da Bolsa Família. Então, já chegamos aí a 550 bilhões. Entram agora, então, esses 88 bilhões para estados e municípios, governadores e prefeitos. Fizemos várias reuniões com governadores e prefeitos para ver os pontos frágeis. E isso tudo está sendo injetado também, ou é a proteção da saúde, ou é a proteção do emprego, direto ou indiretamente. Tem mais 50 bilhões agora na medida que também está fabricada, deve sair, pode sair hoje, pode sair amanhã, são esses detalhes técnicos que eu disse que estão faltando, de processamento político ou de processamento jurídico, mas da parte de vista da economia já está tudo pronto. São, então, esses 88 bilhões para governadores e prefeitos, tudo isso dentro daquele espírito que nós defendíamos, do mais Brasil, menos Brasília, é a descentralização. Esses recursos todos já podiam estar na ponta. Essa calamidade pública que chega agora mostra que o protocolo que nós estamos seguindo no Pacto Federativo é o protocolo correto. Nós tínhamos, agora está se criando um comitê de crise, nós tínhamos o Conselho Fiscal da República, exatamente para isso, com o presidente da República, o presidente do TCU, o presidente do Supremo, governadores, presidente da Câmara, presidente do Congresso. Então, esse protocolo que está sendo seguido agora, nós já estávamos esperando, já era um protocolo de emergência fiscal, e a calamidade pública é um caso agudo de emergência fiscal. Então, a descentralização de recursos, o ano passado, por exemplo, nós tínhamos mandado, os estados, os governadores pedem 4 bilhões exatamente para ter o recurso na ponta, saúde, saneamento. Nós tínhamos mandado 3 vezes o plano Candir. Os governadores tinham pedido 4 bi, nós tínhamos mandado 11,7 bilhões. Dessa vez nós estamos mandando 88, são 22 planos Candir, exatamente por essa situação emergencial de saúde. E esse dinheiro está entrando sob várias formas. Por exemplo, aprovamos 8 bilhões de transferência fundo a fundo. Desses 88 bilhões foram para governadores. É importante dizer, o grosso disso é tudo para a saúde mesmo. Então, nós estamos mandando diretamente, através do Mandetta, nós botamos 5 bilhões logo no início, depois mandamos mais 4 bilhões e meio do DPVAT, então são 10 bilhões direto para o Mandetta. Depois os governadores nos pediram 4 bilhões para o Fundo Nacional de Saúde, para ser transferido diretamente, fundo a fundo, para os fundos municipais e fundos estaduais. Em vez de 4, nós fizemos o dobro, mandamos 8, já estamos com mais 8 liberados, quer dizer, só esperando o Mandetta acionar, quando ele quiser achar que é a hora, a gente manda os recursos. Aprovamos 16 bilhões para fundo de participação de estados e municípios, de forma que eles possam também organizar esses recursos na base, na ponta, nas prefeituras e nos estados. Estamos liberando 40 bilhões em empréstimos também para os governadores, por isso que são os 88 bilhões. Então, em resumo, eu queria só dar um depoimento que nós estamos trabalhando muito próximo ao ministro Mandetta e, por exemplo, bloqueamos a exportação de máscaras, equipamentos, os ventiladores pulmonares, como se chama, esses respiradores mecânicos, não é? Tudo isso nós bloqueamos imediatamente, a pedido do Mandetta, 2, 3 semanas atrás, as exportações, reduzimos a zero as alíquotas de importações em mais de 100 produtos médicos hospitalares. Então, estamos trazendo tudo que for possível para ajudar a proteger a saúde do brasileiro e, ao mesmo tempo, impedimos todas as exportações desses mesmos produtos. Então, eu queria dar um depoimento aqui de que o Mandetta está administrando essa primeira onda, não é? São 2 ondas. O presidente tem chamado a atenção também para o perigo da segunda onda, quer dizer, essa primeira onda é uma onda de saúde, ela já invadiu o Brasil. O Mandetta está com um plano de combate bastante bem definido. Nós estamos já lançando esses recursos, quando nós somamos
nós já chegamos a 2,6% do PIB nesse orçamento de guerra, quer dizer, no que se chamou de orçamento de guerra e que eu chamo de medidas emergenciais. Nós já chegamos a 2,6% do PIB em medidas emergenciais, que já tínhamos um déficit estrutural de 2,6%, já estamos em 5,2% déficit global, e vamos subir, vamos continuar subindo, porque a instrução do presidente foi clara, não vai ficar nenhum brasileiro para trás, não vamos deixar nenhum brasileiro para trás. Todos os recursos necessários para a defesa da saúde do povo brasileiro e dos empregos dos brasileiros serão mobilizados. Então, eu quero deixar claro que, do ponto de vista de crédito, empurrando o crédito para justamente manter o fluxo da economia, para manter funcionando, de um ponto, estamos trabalhando muito próximos também à ministra Tereza, conversamos sempre, ela está garantindo que essa safra agrícola chegue às cidades, o ministro Tarcísio também articulando os transportes, né, para manter o abastecimento, e nós liberando os recursos que sejam necessários para toda essa organização econômica não entrar em estresse. Então, eu diria que nós temos aí uns 250 mais 150 são 500, são 400, nós já passamos de 700 bilhões, nós já estamos em 750 bilhões, mais ou menos, o dinheiro mobilizado para receber essa primeira onda, esse impacto sobre a saúde. Uma parte são empréstimos, uma parte são redesconto, liberação de recursos, uma parte de empréstimo para empresas, programas de manutenção de emprego, são esses 50 bilhões que estão para sair a qualquer momento. Entre 60 e 80 bilhões, que são os R$600 para os informais extensivos ao Bolsa Família, e mais 50 bilhões para complementação salarial para manutenção de emprego. Então, além das medidas creditícias, empréstimo para as empresas manterem o capital de giro, não é porque as vendas caíram. As vendas estão caindo muito fortemente. Então, você tem que manter o capital de giro das empresas. Então, nós flexibilizamos esses empréstimos, esses recursos, por um lado, mas estamos condicionando isso à manutenção de emprego do outro lado. Então, estamos também acompanhando com medidas de suplementação salarial e de manutenção de renda durante esse período de calamidade, para os 38 milhões de brasileiros informais. Então, eu acabo por aqui dizendo que nós já chegamos aí a 750 bilhões de fluxo. Do ponto de vista de déficit primário, nós estamos gastando bem mais do que qualquer país da América Latina, estamos muito à frente de qualquer país da América Latina. Do ponto de vista de apoio que estamos dando com essa renda básica de R$600 que nós estamos dando, comparado à nossa renda per capita, é igual à ajuda que os americanos estão dando. Os americanos estão dando lá uma ajuda de $1.200, em relação à renda per capita de cada país, é da mesma magnitude, da mesma ordem de magnitude. Então, eu queria dizer que vale o que o presidente disse. Queremos agradecer, primeiro, também ao ministro Alexandre Moraes, que nos deu essa capacidade de agir mais rápido agora, e também ao Congresso, que está nos ajudando, justamente com uma PEC que está vindo por aí, para regulamentar e regularizar todos esses atos que nós estamos já podendo avançar graças ao Supremo. Então, o Supremo nos deu cobertura para nós avançarmos e nós esperamos essa ratificação brevemente pelo Congresso. Eu fico por aqui.